Podcast Registral, com a apresentação de Guilherme Pinho Machado. Alô, amigos registradores, notários, advogados, todos aqueles que se interessam pela área registral. Estamos iniciando mais um Podcast Registral. Podcast Registral, que é uma iniciativa do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, uma entidade que defende os interesses dos registradores gaúchos. Hoje teremos um assunto de grande importância. Vamos falar sobre a regularização fundiária, vamos falar sobre a regularização dos núcleos urbanos informais, né? E para isso nós vamos ter como foco uma grande iniciativa do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que é o Projeto Terra. Você é dono do seu imóvel? Essa iniciativa que tem a parceria da NOREG, da Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul, né, dos registros de imóveis gaúchos e também participação do Ministério Público Estadual, dos municípios e de tantos agentes envolvidos nesse projeto, né, que acima de tudo traz a ideia do direito à moradia, do direito à dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. E para isso nós temos hoje convidados muito especiais, né, a bancada cheia aqui hoje para a gente falar a respeito desse assunto. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, da doutora Laura Ullmann Lopes, juíza de Direito de Tramandaí, que coordena hoje as ações jurídicas, administrativas, judiciais, dessa regularização e dentro, especialmente, doutora, né, do nosso projeto Terra. Sim, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos. Realmente, estou à frente desse projeto, que hoje se chama Projeto Terra. Exatamente, vai ser um dos nosso principal assunto aqui, né? Sim. Pela sua enorme relevância. Dr. Cláudio Ari Pinheiro de Mello, promotor de justiça aqui no estado do nosso Rio Grande do Sul, que é um especialista na matéria, coordenador do Centro de Apoio da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias no nosso Ministério Público, professor de Direito Constitucional. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra estar aqui contigo e com os nossos dois outros convidados para tratar de um assunto a respeito do qual resume em grande parte a minha vida profissional. Sou de uma geração de promotores de justiça que entrou no início da década de 90 e me dedico desde então à defesa de direitos difusos e coletivos, dentre os quais o direito à moradia talvez seja aquele com o qual mais tenha trabalhado. Portanto, é uma honra fazer parte do projeto representando o Ministério Público. Muito obrigado. E aqui, ao meu lado, o Dr. Everton José de Borba, meu colega, registrador de imóveis na cidade de Cachoeira do Sul, vice-presidente da nossa ENORE, da nossa fundação, que é tão importante dentro do ensino, não é? Que traz tantas coisas importantes aí para nós registradores e para toda a comunidade. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Guilherme, uma honra estar aqui junto com a doutora Laura, com o Dr. Cláudio, uma honra poder fazer parte do projeto e ainda mais como cidade piloto, né? Registro de imóveis piloto dentro do projeto. É uma grande honra poder contribuir muito. Maravilha. Eu queria começar, antes da gente entrar especificamente no projeto Terra, e a doutora Laura antes vai nos contar a história de Tramandaí, como é que tudo isso nasceu, mas eu queria uma ideia geral de cada um sobre a questão da regularização fundiária, da importância de regularizar esses núcleos urbanos e como cada entidade, a gente está aqui com entidades aí tão importantes dentro desse processo, né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, os cartórios, como é que cada entidade pode colaborar para isso que é tão importante, como eu falei no início, né? Eu acho que tudo se resume no fim, que é a dignidade da pessoa humana, que é algo tão, tão importante, né? Como é que a senhora, doutora Laura, enxerga tudo isso, todo esse processo? Nós vivemos num país que mais de 50% dos imóveis ou não tem registro ou não tem correspondência entre quem ocupa e o proprietário registral, ou seja, quem está lá no registro de imóveis. Para mim isso é um escândalo, isso é um absurdo. As pessoas viverem durante décadas num imóvel e não constarem como proprietárias. E, na verdade, eu penso que isso aconteceu porque é tudo muito desconhecido do leigo. O leigo que passa por mim em sala de audiência, ele tem um contrato, e às vezes é num papel de pão, e ele acredita que aquele contrato torna ele proprietário. E o nosso sistema não é assim. Então, falta informação para as pessoas. E é muito triste tu ver uma leva de pessoas passando dentro do projeto e vivendo numa insegurança. Elas não têm segurança, aquilo ali não está no nome delas,
e a questão da invisibilidade. Elas estão invisíveis para a cidade. Elas não existem. E esse foi o grande problema que aconteceu lá em Tramandaí, que determinou a primeira fase do projeto, e hoje esse núcleo que é em nível estadual, para abranger o maior número de pessoas, levando dignidade à terra e levando dignidade às pessoas em primeiro lugar. E num segundo momento, devolvendo para a cidade um imóvel valorizado, um imóvel devidamente registrado, com uma situação fática real, tanto no cadastro da prefeitura quanto no cadastro imobiliário. O imóvel tem outro valor, a cidade ela passa a ter uma nova roupagem. Quando existe a invisibilidade, a ilegalidade e a clandestinidade, o que se percebe é que a cidade geralmente ela tem um aspecto triste ou feio ou jogado. Pode ver que aonde existe maior legalidade, né, nesse âmbito, as cidades são mais bonitas. A beleza, ela anda junto com a ordem, com a legalidade. E isso é um direito fundamental das pessoas. Não, sem dúvida. Doutor Cláudio, como é que o Ministério Público se insere aí dentro desse processo, muitas vezes saindo um pouquinho do processo judicial, né, e entrando, às vezes, em ações como essa, que são muitas vezes até mais eficientes, ou pelo menos mais rápidas, e conseguem chegar melhor na população? Guilherme, se me permite, eu só vou fazer uma contextualização histórica, que me parece essencial para a gente entender a importância da regularização fundiária, que foi objeto da tua pergunta, e do projeto mais especificamente. Se sabe há muito tempo que toda urbanização leva ao encarecimento da terra na cidade. Desde o século XIX, isso está muito bem apontado, por exemplo, tanto por Karl Marx, mas sobretudo pelo Engels, e isto acompanha desde então todo o processo de urbanização. A urbanização brasileira não foi diferente. Tá? Ela começa na década de 50, se acelera brutalmente a partir dos anos 60 e 70, e a consequência é que numa economia capitalista, onde o trabalhador só tem a sua renda para adquirir ou mesmo para alugar, a consequência é que se não houver políticas públicas de oferta de moradia popular, fatalmente a ocupação vai ser informal. Seja porque vai ser informal na forma de loteamentos regulares ou clandestinos, ou de ocupação informal. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil. O Brasil, vejam, até a Constituição de 88, a única legislação relevante que nós tínhamos sobre parcelamento, uso do solo urbano, era a Lei 6766, que é uma lei dirigida para a classe média e a classe alta, ou seja, quem podia adquirir no mercado formal. Tá? E mesmo em termos de políticas públicas de oferta de habitação de interesse de interesse social, nós tínhamos uma atuação muito tímida do governo brasileiro, de todas as instâncias. E mesmo depois da Constituição de 88, eu preciso lembrar que o direito à moradia só ingressa no texto da Constituição no ano de 2000. E ainda assim, nós vamos levar mais 9 anos para termos a primeira legislação regulando a regularização fundiária, que é a Lei 11.977 de 2009, a lei do Programa Minha Casa Minha Vida. E notem, com 2 eixos. Produção habitacional, que é exatamente o Programa Minha Casa Minha Vida, e regularização fundiária. E essa segunda parte, esse segundo eixo, não pega. Nós não tivemos naquele momento uma centralidade das políticas de regularização fundiária. É só com a Lei 13.465 que nós vamos ter efetivamente digamos assim, uma relevância de uma política nacional de regularização fundiária. Por isso é muito importante, e para quem trabalha com isso há muito tempo, muito surpreendente que o Poder Judiciário tenha tomado a decisão de ser protagonista de uma política pública de origem judicial de regularização fundiária, do qual o Projeto Terra, embora pré-existisse na experiência da doutora Laura, do qual o Projeto Terra é uma execução. Então, digamos, a velocidade com que a compreensão da importância da regularização fundiária se deu é desproporcional com a indiferença histórica do Brasil. Portanto, assim, todos os elogios, e eu considero talvez uma das políticas públicas mais importantes da história do Brasil, e é muito significativo que o Judiciário esteja à frente dela. Everton, meu colega, e nós, e os cartórios, né? Ontem eu estava trabalhando em
na minha cidade, né, em Viamão. Né? Viamão, para quem não sabe, tem 3 vezes o tamanho de Porto Alegre em extensão territorial. Impressionante isso. Impressionante. É mais de 90% de área rural e uma cidade que tem um índice altíssimo de irregularidade fundiária, apesar de o município trabalhar muito, e nós trabalhamos muito nesse processo, mas é um processo bem complicado. Né? E eu vejo cada vez mais, né, com cada vez crescendo a ideia de extrajudicialização, os cartórios como mais uma porta para se chegar à justiça. Né? E essa porta eu acredito que seja extremamente importante quando nós falamos da regularização imobiliária. Perfeito. Eu entendo que são necessárias 2 considerações com relação a isso. A primeira com relação ao papel do Projeto Terra e a segunda com relação ao papel do registrador dentro do Projeto Terra. Na realidade, o que nós vemos hoje? Nós temos 2 grandes situações. Uma situação daquele imóvel que se encontra na informalidade e a situação daquele imóvel que se encontra efetivamente regularizado. E nós encontramos um abismo entre esses dois. Aquele que está na informalidade, por sua vez, ele tem diversas deficiências, onde surgem restrições a próprias questões relacionadas com a dignidade. Energia elétrica, água, esgoto, calçamentos, são todas coisas que o poder público, muitas vezes, em função mesmo da informalidade, impede que isso aconteça. E o ideal sempre é que essas 2 realidades estivessem sobrepostas, ou seja, que a situação de fato se adequasse, ou estivesse adequada à situação jurídica desse imóvel. Então há um abismo entre essas 2 realidades. E o Projeto Terra ele vem para servir como uma ponte entre essas 2 realidades, para fazer então que aquela situação informal acesse a situação da formalidade, da regularidade jurídica. E a grande questão que surge, então, do papel do registrador é que, se nós formos identificar a situação da REURB, da lei da REURB prevista como procedimento administrativo, o registrador ele vai atuar apenas no final da REURB. Ou seja, quando todo o processo administrativo está concluído, chega, então, a certidão para que seja registrado por parte do registro de imóveis. E no caso do Projeto Terra, nós temos uma atuação muito mais proativa por parte dos registros de imóveis. Por quê? Porque desde o primeiro momento, desde o início do processo de regularização no Projeto Terra, há uma atuação do registrador. E essa atuação ela vai permear todo o processo, ou seja, não apenas lá no final. Então, há toda uma pesquisa para a identificação para o auxílio do município ao município da identificação dos núcleos informais que podem ser regularizados, toda uma pesquisa para identificar quais são os imóveis pendentes de regularização, para se identificar com isso quantas famílias vão ser beneficiadas, e também toda uma colaboração, e acho que essa é a palavra-chave, colaboração, há uma grande cooperação, uma grande colaboração entre as instituições, Tribunal de Justiça, Ministério Público, registros de imóveis, municípios, entidades da sociedade civil organizadas, e essa colaboração, essa parceria é que faz com que tudo aconteça, e que tudo aconteça de uma forma muito célere, para que se consiga, então, ao fim, fazer com que essas 2 situações, da informalidade e da regularidade, venham a se sobrepor. Até porque, para o município, muitas vezes, fica difícil entregar para o cidadão essas necessidades mínimas dele, saneamento e tudo mais, porque esse imóvel ou esse núcleo informal, muitas vezes ele se encontra dentro de uma propriedade particular, que não está regularizada, que fica até difícil para o município justificar investimentos com dinheiro público nesse local. Agora, a partir do momento que esses imóveis são regularizados, que as áreas que são públicas, como ruas, por exemplo, são transferidas para a municipalidade, fica muito fácil que o município elabore políticas públicas para garantir todos esses direitos fundamentais dessas pessoas. É uma experiência muito rica. Perfeito. Como é bom quando todos estão juntos, né? Claro, cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua atividade, mas muitas vezes a parceria ela acaba somando dentro das especialidades para que a gente possa atingir quem a gente tem que atingir, que são as pessoas, né? Todas as entidades estão aí para isso, para atingir o usuário, a população e fazer a diferença na vida das pessoas. Dentro do que o Everton está colocando, eu sempre digo que o projeto ele é uma justiça horizontal, porque, na verdade, desde a primeira audiência, quando a parte, o advogado ou o próprio município procuram um projeto e trazem uma situação
para ser regularizada, eu tenho do meu lado sempre o registrador. Que bom. Desde o primeiro momento. Então, assim, é todo mundo olhando. Às vezes, alguém do proprietário registral, se não for morto, ou a empresa não for inativa, alguém do município, também o registrador sempre está comigo. E ele é peça fundamental desde o início. Que coisa boa. E a gente está ao lado das pessoas que a gente conhece, né, naquela nossa realidade do município, não é? A gente tem muita dificuldade, né? Eu acho que se a gente pega, imaginando que o marco inicial de uma política de regularização fundiária seja 2009, trazendo até 2025, ou seja, esses 16 anos de experiência, é possível que a gente identifique alguns gargalos nesse processo. A desestrutura dos municípios, a falta de estrutura dos municípios é uma delas, principalmente dos municípios menores, mas de modo geral mesmo, uma cidade que tem até uma tradição de uma instituição voltada para a regularização fundiária, como Porto Alegre, mesmo aqui existe essa dificuldade. Então, a aposta, Everton, né, de que o protagonista da regularização fundiária seria o município, que foi clara na lei de 2017, essa aposta, ela fazia todo sentido, mas na prática, boa parte dos municípios não foi beneficiado com essa aposta, em primeiro lugar, né? E mesmo quando eles detêm estrutura, nitidamente, na comparação com a expertise embarcada no judiciário e no sistema registral, é muito inferior. Então, isso que tu colocaste, acho muito importante. O fato que você tem a presença do registrador ao longo de todo o processo vai dando qualificação, agilidade, o que na prática não tem acontecido nos processos administrativos dos municípios. Então, eu acho que é uma entrada, assim, a gente não sabe exatamente, a Laura, temos essa preocupação. Qual vai ser o futuro do projeto Terra ou da política do CNJ? Continuarmos à frente do processo de regularização fundiária desse estoque que, como a Laura disse, é imenso. Né? Continuarmos à frente e sermos, né, o judiciário protagonista do processo de regularização da fundiária brasileira, ou ensinarmos os municípios a andarem com as suas próprias pernas. Mas mesmo que esse seja o propósito, nós temos muitos anos pela frente, porque o estoque é muito grande. Nós temos uma história de informalidade no Brasil. Quando a gente fala em município, a gente fala de realidades tão diferentes também, né, dos municípios do Brasil, já no Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro. É um processo difícil, né, se conscientizarem, conseguirem se estruturar, né? A gente sabe que isso tem um custo também, aí tem as prioridades de cada município, entenderem a lei, exatamente. A lei. Lá em Viamão eles levaram para a prefeitura uma ex-funcionária minha do cartório. Eles fizeram questão de levar alguém que tinha um conhecimento, porque tem essa efetiva dificuldade, né? Tem a parte jurídica que tem que ser entendida. Mas, doutora Laura, não vamos escapar, eu até anotei aqui, mortos, falidos, incertos e não sabidos. Acho que isso é muito interessante para as pessoas entenderem. Isso nasce das execuções fiscais, pelo que eu vi, né? Mas eu também não conheço bem essa história, que é onde nasce essa sua preocupação na regularização, e a partir daí nasce também esse projeto aí que é tão importante, que é o nosso projeto Terra. Sim, Guilherme, nós tínhamos 70 mil execuções fiscais. Isso é um número que superava Porto Alegre. E não tinha uma justificativa para isso. E quando as pessoas, eu sempre digo assim, quando as pessoas estão trabalhando numa pressão muito forte, elas param de enxergar a realidade. E foi isso que aconteceu. Nós tínhamos um anexo fiscal com 70 mil execuções, 3 juízes trabalhando nessas execuções, 40, 50 estagiários, não sei mais quantos servidores, nos processos natimortos. Nasciam mortos, porque eles não revertiam em dinheiro para o município. E a gente tentava citar e tentava encontrar, e nunca era o proprietário registral. Os ARs todos negativos. Daí eu pedi autorização à corregedoria para fazer uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa de 6 meses, sozinha. Eu e 6 mil processos parados assim em sala de audiência. Aqueles processos de papel bem fininho. E aí eu comecei a ver que as pessoas eram falecidas ou empresas inativas. Daí aí o nome do projeto, né? Mortos, falidos, incertos e não sabidos. Então, só que ali nasceu o projeto para corrigir um problema de IPTU. Era isso que nós tínhamos em mente.
Só que não... Dá uma eficiência para aquelas execuções A fiscais. corregedoria ia lá, o doutor Marcelo, que é o registrador da comarca, nós fazíamos 15, 20 audiências por tarde, tentando encontrar o proprietário registral e entender o que acontecia. E a gente botava tudo em ato, assim, as histórias que vinham. Porque tu tem que entender a situação fática para conseguir construir a solução jurídica. E só que não ia para frente. Daí o universo disse bem assim, tu regulariza a propriedade que tu regulariza o resto. E esse insight veio, eu sempre digo que o universo rege tudo, e ali nós mudamos a forma de agir. Então a gente buscava regularizar a propriedade e em audiência o município participava. Hoje ele já me manda a informação antes da audiência. Tem execução, tem execução, eu já mudo o polo passivo da execução. Por exemplo, assim, em audiência, eu transfiro a propriedade para aquele ocupante, o proprietário registral diz assim, tira do meu nome, pelo amor de Deus. Ou porque quem está falando ali é o neto, é o bisneto, é a viúva. Então, tira do nome da família, tira do nome da empresa, daí então passamos para o ocupante está ali feliz da vida, vai receber a propriedade, geralmente gratuitamente, porque com um rendimento inferior a 5 salários mínimos, não paga ITBI, não paga emolumentos, o FUNORE paga emolumentos para o registrador e não passa pela escritura, então vai direto uma declaração de domínio num uso capião simplificado ou então uma adjudicação inversa para o registrador. E a sentença vai online para o registro de imóveis. Então ninguém tem que pegar papelzinho e levar lá. E ali, naquele momento, a gente já acerta a questão também do IPTU. O IPTU eles querem pagar, e eles fazem questão. Porque ele está demonstrando que ele é na cabeça dele, que ele é dono do imóvel. Então, a gente faz tudo em audiência. Então, num primeiro momento, a gente tinha ideia de resolver a questão do IPTU. Mas num primeiro momento. E no segundo momento, a gente viu que a questão era a propriedade. Porque daí, Guilherme, eu resolvo o cadastro da prefeitura e o cadastro imobiliário. Digo, é o projeto, que na verdade, quando eu falo estou falando o nome do projeto. Né? Mas eu ia falar que é muito a senhora também, é o que eu ia dizer agora, né, doutor Cláudio? É muito a disponibilidade da pessoa, né, de sair daquela ideia do processo, que é a obrigação que tem o juiz, que é a obrigação que tem o Ministério Público, é fazer aquele seu trabalho, para fazer uma coisa, para fazer a diferença, né, para fazer além. E aí a gente precisa de pessoas que estejam com essa disponibilidade, como a doutora Laura, como o senhor, que conhece tanto essa matéria e que também vai além para tentar fazer a diferença. Eu acho que isso é muito interessante. Né? São essas pessoas que fazem efetivamente as coisas acontecerem. E os isso é muito bacana. Né? Bem importante. Esse é um processo. A gente hoje tem um bom conhecimento sobre um tema hoje bastante estudado no Brasil, que é o tema do processo estrutural. E é curioso porque nós fazemos processo estrutural no Brasil desde a década de 90. O Rio Grande do Sul, inclusive, faz processo estrutural, mas nós estudamos tardiamente processo estrutural. Né? Nós já éramos habituados a fazer processo estrutural quando ele se tornou um tema internacional. E ele só agora, digamos assim, ganha os bancos escolares das universidades, a literatura jurídica, enfim. Mas, de fato, o que a gente está falando é processo estrutural. Complexo, né, que exige flexibilidade, policêntrico e com realmente um tipo muito específico de profissional. Né, e que normalmente não é o juiz clássico. Toda a literatura sobre o processo estrutural vai chamar a atenção. Uma das dificuldades do processo estrutural é que ele sai da caixa que, vamos falar, né, é a caixa do Poder Judiciário há 2.500 anos. A gente herda um modelo de magistrado da República Romana, estrutura cartorial. Né? Então, não é simples encontrar profissionais dispostos a uma aventura do processo estrutural, e não foi simples em lugar nenhum. Quer dizer, na medida que a gente hoje em dia tem muitos estudos de monitoramento dos processos estruturais, uma coisa é deflagrar o processo estrutural, outra coisa é a execução e a continuidade dele. Mas, por outro lado, o que se entrega é realmente espetacular.
porque a gente consegue mudar de fato a vida das pessoas. O processo estrutural tem essa característica, ele tem um compromisso com mudança da realidade. Ele não é só entregar uma sentença sem preocupação com a execução. Ele, de fato, está preocupado com mudar a realidade. E por isso que ele vai se adaptando. Então, sim, uma primeira iniciativa, primeiro alvo é entregar a propriedade. Mas a gente vai descobrindo que é preciso pensar numa solução para a energia elétrica da casa, para a iluminação pública da rua, para a água, daqui a pouco para o saneamento básico, porque a gente vai interagindo com aquela realidade e a gente vai percebendo, sim, o primeiro passo é dar segurança na posse, preferencialmente com a propriedade. Mas a gente vai vendo que é necessário qualificar em termos de dignidade humana a totalidade. Então, assim, é realmente, para quem participa, é evidente que digamos, a atuação jurisdicional tradicional é muito prazerosa, mas é um tipo de prazer diferente, porque é, de fato, uma forma de mudar a realidade. E dificilmente a gente deixa de gostar de uma atividade desse tipo. Com certeza, ainda mais vendo esse resultado. Agora, Everton, falando desse perfil de profissional, né? Nós somos profissionais do direito, né? Que temos fé pública, nós exercemos uma atividade que é pública, mas em caráter privado, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender, né? Como é que isso funciona, mas funciona para nós dentro dessa atividade nossa que é cheia de especificidades. Sim. Mas o nosso trabalho é muito técnico, muito jurídico, muito com base na lei. Só que eu acho que num projeto desse a gente tem que pensar um pouquinho diferente, não é? Tem que sair um pouquinho aí daquela análise só técnica e jurídica, entender que a gente tem um fim a chegar, né? E para isso a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, quem sabe essa palavra, não sei. É uma forma diferente de pensar o processo, porque talvez assim, a nossa atuação como registradores por excelência é a qualificação registral. Só que nos processos tradicionais a gente está acostumado a fazer aquela qualificação registral em 5, 10 ou 15 dias. E quando a gente trabalha no processo, a lógica é completamente diferente. Por quê? Porque a gente vai fazer essa qualificação, na verdade, ao longo de todo o processo. Num primeiro momento, uma leitura mais apurada, mais apressada do provimento, parece até que o provimento está tirando poderes do registrador, porque ele vai dizer, lá no final, quando for apresentado o título para registro, ele deve se limitar estritamente apenas a questões formais, sem adentrar mais nada. Mas, na verdade, não é isso que o provimento diz, na verdade. Por quê? Por que tem essa previsão lá no final? Porque, na verdade, nesse caso aqui, o registrador, ele atuou desde o início. E ele atua, inclusive, de forma preventiva, tentando auxiliar o juízo a evitar que problemas aconteçam, problemas que numa situação normal seriam apresentados só lá na qualificação ao final. Sim. Aqui são apresentados ao longo não é apresentados, são pensados em conjunto por todos os atores ao longo de todo o processo. E é interessante destacar o fato de que dentro do projeto existe um núcleo, né, de regularização fundiária, e esse núcleo é composto por profissionais dos mais variados, inclusive profissionais de universidades, né, e também por registradores. Então, toda vez que se tem alguma questão diferente, que se tem um obstáculo a ser superado, essa questão é levada para esse núcleo para que se pense em conjunto, tanto pelo registrador da comarca onde está sendo feita a regularização, quanto por aqueles registradores que representam o Estado. Então, essa atuação faz com que, efetivamente, quando se chegar ao final do processo, quando se tiver um título, não se tenha mais nada para corrigir, porque tudo que precisava ser corrigido foi corrigido ao longo do processo. Mas, de fato, isso é uma forma nova de pensar. Nós também temos que aprender a pensar fora da caixa. Sim. Nós também temos que aprender a compreender todo esse processo, porque, efetivamente, essa nossa atuação ela é mais dinâmica, ela é mais proativa. E eu acho muito produtiva e muito útil socialmente também. É uma experiência, de fato, muito, muito enriquecedora. Perfeito. E eu acho que as pessoas têm curiosidade para entender o projeto na prática. Não é? Como é que é escolhido aquele local, aquela cidade? A doutora Laura poderia explicar para nós como é que funciona exatamente o projeto Terra na prática? É a cidade que nos escolhe. Sim. É a cidade que adere ao núcleo estadual. Então, ela manda um e-mail para o tribunal fazendo a adesão, e depois que o prefeito assina o documento, uma declaração, aí eles entram em contato com a gente. E é tudo assim, o WhatsApp, né? WhatsApp, balcão virtual, ligação, é o dia todo. Uhum. E aí a gente marca uma reunião, como foi ontem com a cidade de Progresso, aonde eles, na verdade, o Progresso ainda não aderiu.
mas eles tinham interesse em saber como é que funcionava o projeto para saber se atendia aos interesses dele. Sim. Aí estava a doutora Juliana Folmer, Lajeado. registradora lá de Lajeado, eu e mais a minha assessora, a Karine. Uhum. E conversamos com o pessoal da prefeitura sobre o projeto. E daí eles já colocaram um monte de situações, cheio de problema para resolver. Uhum. E eu só disse para eles, adoro problema para resolver. E é bem como o doutor Everton falou, nós temos uma equipe muito qualificada no núcleo, Sim. que os problemas vão sendo apresentados e a gente vai resolvendo, tomando decisões. Uhum. Assim como lá em Tramandaí, não tem burocracia, não tem petições pedindo para falar com o juiz. É tudo no WhatsApp. Eu tenho assim, ó, vereadores, prefeitos, advogados, registradores, tabelião, todo mundo manda WhatsApp. Sim. Meu WhatsApp ferve o dia inteiro com um projeto, entende? E aí deu problema, marca uma reunião. Deu problema lá na luz, na portelinha, deu, não sei o que aconteceu, instalaram os postes no meio da rua. E o pessoal da portelinha não conseguiu resolver com eles, marcou uma reunião, uma semana depois estava tudo resolvido. Mas assim, aí reúne quem tem que reunir e resolve. É uma informalidade que resolve, mas as pessoas sabem que estão tratando ali com o Poder Judiciário. Eu acho que isso é importante, né? E assim, ó, tem muito respeito. Sim. Eu nunca vi nada porque como é um grupo que decide, tem mais legitimidade, né? Tem uma legitimidade diferente, é isso que eu quero dizer. Então, porque está ali um promotor, está ali um registrador, está o procurador-geral do município, as pessoas envolvidas. E aí um grupo toma uma decisão. Essa decisão, ela é cumprida. Sempre. E são quantos municípios hoje estão... Está entre 25 e 30. Porque foi faz pouco tempo, né? O projeto, ele tem... Foi no final do ano passado, eu acho, Foi 14 né? de outubro. Né? Então, Depois, em dezembro, nós tivemos uma solenidade com as prefeituras. E aí aí houve troca de prefeito, muita coisa retardou, né? E agora eles estão vindo. E na prática, assim, o que estamos vendo, assim, com relação a isso? A coisa está acontecendo? Vai acontecer? Como é que está? É que aqui a gente tem uma situação específica, que é o fato de que o projeto, ele é de outubro de 2024, mas em grande medida ele é a continuidade de um projeto que a doutora Laura já coordenava. Já resultados. Então, a gente pode considerar que os resultados que virão, porque certamente eles ainda virão, se espelham nos resultados do projeto da doutora Laura, que são visíveis em Tramandaí. Então, a expectativa é muito grande, porque, Guilherme, se pensar, como eu disse, a gente não tem muita experiência em regularização fundiária, né? E isso é importante, talvez dar o meu testemunho. Normalmente, a grande parte das ocupações, especialmente das ocupações, mas também dos loteamentos, fica em área que tem algum problema ambiental, né? Ou mesmo que não tenha algum problema ambiental, o simples fato de não ter havido licenciamento já é suficiente. Qual era a atuação típica do Ministério Público, historicamente, até a década passada? Ajuizar a ação civil pública para a remoção. Quem trabalha no sistema de justiça sabe disso. Sim. Ou seja, a visão era uma visão nesse sentido indiferente ao problema da moradia, da forma de ocupação no Brasil, né? Então, a experiência da gente é muito pequena, são os últimos anos. É uma visão, desculpa, um pouco limitada do que seria a defesa do meio ambiente, sim, que é a competência constitucional do Ministério Público, né? Muito unidimensional, né? Sem perceber a complexidade do problema. Bom, mas, mesmo assim, a gente consegue identificar que talvez dois dos grandes problemas da regularização fundiária, em dois momentos diferentes, na origem a gente tem frequentemente um problema de conflito possessório ou de propriedade. E só quem pode resolver isso é o judiciário. E depois nós temos um grave problema, que é o problema registral, e que só quem pode resolver isso é o sistema registral. Então, mesmo a aposta da Lei 13.465, da Lei da REURB, de que tudo se daria, Everton, né, no Poder Executivo Municipal, e lá no final, assim, a gente pode dizer que o mais incomum será dessa forma. Então, a entrada do Poder Judiciário como um player da regularização fundiária talvez seja o que seja mais compatível com o fenômeno em si, né? Porque
é possível apressar, acelerar a resolução do conflito, fosse possessório ou fundiário, na origem, né? E depois, que é o que a Laura faz muito bem, e depois, e ao longo do processo, como diz o Everton, ir ajustando a questão registral. Porque a gente lá na lei parece muito fácil fazer o levantamento plano e altimétrico. Ninguém sabe o que está escrito lá, o custo que é, né, a complexidade do trabalho do levantamento plano e altimétrico, mas isso precisa ser feito, senão não tem, né, não tem georreferenciamento. Todo mundo, na lei parece ser a coisa mais simples, mas não é. E esse é um processo completamente diferente se a gente tem participação registral. Então, sim, acho que assim, acho que tendência é que venha para ficar, e tomara que venha para ficar, porque é o melhor, né? Sem embargo, da gente ir fazendo essas capacitações ao ponto do Poder Executivo protagonizar. Sim. E tentando responder a questão de como funciona na prática. Sim. Né? Então, o primeiro passo é exatamente esse acordo de vontades. Nesse aspecto, tá? Pelo menos da minha experiência ali, eu imagino que nos outros municípios seja assim também. O registrador, ele acaba atuando como uma espécie de catalisador do processo. Ele vai ter que atuar como alguém que vai fazer o meio de campo entre a prefeitura e o Poder Judiciário, para até mesmo dar conhecimento ao município de que existe o projeto e de como ele funciona. Uma vez que o município ele identifique que ele tem núcleos a regularizar e que ele tem intenção de fazer isso, ele vai então fazer esse pedido para o judiciário para ingressar e firmar o convênio. Uma vez firmado o convênio, o que o município vai fazer? Ele vai fazer então uma petição para o juízo do projeto, onde ele pretende regularizar determinado núcleo. A partir daí, vai se ter uma audiência com os integrantes do núcleo para se decidir se aquele projeto, aquele pedido do município se enquadra dentro do projeto e em que caminho ele se enquadra. Porque o projeto Terra ele tem duas formas de acontecer. Ele pode fazer por meio de uma REURB titulatória e por meio de uma REURB plena. A REURB plena ela se aproxima daquele modelo previsto lá na lei da REURB administrativa. Já a REURB titulatória, ela ocorre de forma mais simples. Por quê? Porque são situações quase que marcadas, claras, de que aquela pessoa tem aquele direito. A partir daí, o que a gente vai ter, então? Uma vez admitido o projeto, a gente vai ter um esforço do município para fazer o cadastramento das pessoas, para juntar a documentação dessas pessoas e para fazer pedidos individuais para que surjam, então, processos individuais para cada um dos interessados, para que a doutora, então, possa, ao final desse processo, fornecer aquele título que vai para o registro para ser transformado, então, na propriedade plena para aquela pessoa. Então, basicamente, esse é o processo. E aí, pensando assim, na atuação do registrador, o registrador é aquela pessoa que vai fazer esse meio de campo, com o judiciário, com as prefeituras, e, óbvio, nós gostaríamos, com certeza, que esse processo fosse muito mais rápido. Mas pegando a experiência que eu tenho de Cachoeira do Sul, eu entendo que a nossa expectativa é de que os primeiros títulos eles já sejam entregues agora no primeiro semestre. A gente está falando de um processo que começou em janeiro, efetivamente, depois da posse do prefeito. A primeira reunião foi em janeiro. A partir daí, são 10 núcleos que estão sendo regularizados. Tem que fazer o cadastro de cada família, ela tem que trazer a documentação necessária. Uma vez feito o cadastro, tem que fazer essas petições individualizadas, esse processo tem que tramitar. Então, eu acho que é uma experiência que está sendo muito célere. Óbvio que nós gostaríamos que fosse muito mais rápido, mas eu entendo que está sendo muito célere dentro até dessa perspectiva que a gente está falando de um projeto que já existia, daquele projeto da doutora Laura lá em Tramandaí, mas que ele efetivamente é novo e está sendo implementado agora e a gente está aprendendo com esse processo. E todos estão aprendendo, porque Sim. a gente percebe, e esse foi um dos motivos da reunião, por exemplo, uma coisa muito simples, o cadastro social, a dificuldade do município em receber a documentação, em preencher corretamente o formulário. Então, está todo mundo aprendendo. E isso leva tempo, entendeu? Então, imagina multiplicando isso por todos os municípios. É um tempo que vai para frente,
até as coisas andarem mais rapidamente. E eu acho que o sucesso, aos poucos, as entregas vão fazendo isso multiplicar também, porque as pessoas vão vendo funcionar. Uma das coisas que já foi passado para mim, na minha experiência no meu município, em Viamão, é que as pessoas desconfiam também, as pessoas já não têm mais paciência, as pessoas, porque o município tem que procurar as pessoas, tem que bater na porta, tem que as pessoas, mas vem de novo, para quê? Já desconfiam se tem uma segunda intenção ali, e daqui a pouco as pessoas, né, doutor Cláudio, vendo as coisas acontecerem dentro do município, né, num outro bairro, num outro local, veem que está sendo feito um processo sério, né, e aí todos se unem dentro dessa ideia, né? E entender a importância de ter um imóvel regular, né? Que é muito importante. É muito importante isso que tu tá chamando atenção, viu, Guilherme? Nós passamos isso agora em Capela Santana, porque é uma população realmente traumatizada com o uso político, econômico da sua informalidade. Então, uma nova abordagem com a promessa de regularização pode muitas vezes ser vista como uma nova tentativa de uso dessa comunidade. E a gente, claro, até porque somos todos muito experientes ali, a gente consegue identificar e fazer uma fala que legitime e valide aquele processo e que, digamos, que dê confiança para a população, uma confiança que ela eventualmente tinha perdido. Então, isso é mais uma virtude do processo, que a gente tem, né, a gente chega lá representando o Tribunal de Justiça, Foi uma audiência pública, né? Tem toda uma forma de falar e ali ficou claro, a gente consegue ganhar a confiança, eu acredito, né? Eu acreditei também. Em muito pouco tempo, né? E uma confiança, claro que é uma confiança que precisa ser retribuída, né? Porque a gente vai precisar de fato fazer isso, né? Mas eu só vou complementar porque eu acho importante só fazer esse esclarecimento. De fato, o projeto fez essa distinção entre reúrbes titulatórias e reúrbes plenas, que o Everton falou, e ela é muito importante. A reúrbe titulatória, em princípio, ela incide naqueles casos em que a urbanização está feita, mas a gente tem uma irregularidade registral, uma irregularidade fundiária. Então, a ideia é, de fato, titular, conceder o título de propriedade, porque a cidade está ali. Tem infraestrutura, os serviços básicos estão ali, e que é a realidade de grande parte. Boa parte desse estoque, o problema é só registral. E temos o problema dos núcleos urbanos informais com questões urbanísticas a serem resolvidas, que são as que entram na regularização fundiária plena. A gente sabe que plena mesmo o judiciário não vai ter como fazer, porque a plena seria dar para aquele local o que a Lei 6766 exige. Tá? A gente não vai ter como chegar lá. Mas é possível ir provendo de alguns serviços. E aí tem uma outra vantagem no projeto. Porque ao invés de ficar negociando com a Corsã aqui, com a empresa municipal ali, com a Equatorial, com a RGA, o projeto vai conseguir fazer isso de maneira centralizada, ou seja, definir com clareza qual vai ser a política da Corsã para colocar água no núcleo urbano informal, qual vai ser a política da RGE da Equatorial. O que eu acho que tem, para o processo de urbanização desses núcleos, a tendência é que funcione muito melhor. Tá? E o que faz dessa atuação uma atuação estrutural. E a gente a doutora Laura tem experiência com isso, a gente está aprendendo a fazer isso, gera confiança nessas empresas, né? Claro. Porque uma das coisas, acho que quem fez, uma das dificuldades que tinham a antiga CE e a Corsã era como é que eu vou colocar luz e água na terra onde o proprietário não quer. De invasão. De invasão. Então o projeto gera essa credibilidade, inclusive com relação a esses atores que são fundamentais para a reúrbe plena. Perfeito. E usa a credibilidade dessas entidades, do Poder Judiciário, do Ministério Público. E nós, né, que eu costumo dizer bastante, muita gente pode não gostar da gente, mas confia. Sim. Mesmo quem não gosta, confia no que a gente faz, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Agora, importante contar para as pessoas, doutora Laura, que na verdade essa é uma iniciativa nacional, né? O projeto parte também de um provimento do Conselho Nacional de Justiça, né? Que é o 158, que nasce ali com o ministro Luiz Felipe Salomão, tem continuidade hoje com o ministro Mauro Campbell, que é uma ideia nacional de regularizar, e aí, claro, cada estado, nós estamos tendo uma bela iniciativa, não sei como é que está sendo nos outros estados, mas é um movimento importante, não é? Se tornou obrigatório para todos os tribunais. Sim. Até onde eu sei, todos os tribunais têm que desenvolver essa política
de regularização fundiária, e o nosso tribunal aproveitou um projeto que já estava fazendo isso. Sim. Mas isso tem que existir, porque isso é uma vergonha, tem que corrigir isso em nível nacional, né? Sim, porque nós falamos em 50%, mais de 50%. Nós temos como parceiro no projeto a Universidade Federal de Porto Alegre, a URGS, e um engenheiro cartógrafo, o Dr. Ronaldo, ele que me disse assim, olha, o dado da cartografia é mais de 50%. Mais de 50% é muita coisa. É muita coisa. É uma vergonha isso, né? Não. Porque assim, ó, por exemplo, lá no Tramandaí, que é uma cidade pequenininha, com a sua portelinha, que teve uma reurb plena, as pessoas, era uma área de invasão. A Edel faliu, a companhia de melhoramentos, o dono morreu, a empresa faliu, o dono morreu, a área foi invadida. Então, 20 anos de invasão, 25 anos de invasão. Quando nós entramos lá para fazer o cadastro social e a medição, a URGS, assistente social do município, e o judiciário, e a gente trabalhava lá nos finais de semana, a varrer, que também era uma experiência diferente para nós. Eles não tinham acesso ao posto de saúde, Guilherme. Era época de pandemia, eles não tinham direito à vacinação, eles não tinham endereço, eles não tinham o cartão do SUS, eles não tinham os 35 benefícios do governo federal, eles não tinham nada. É assim, ó, é uma área importante dentro da cidade que não existia. Eu não sei como as pessoas sobrevivem numa situação dessa. Tem cidadania. É inimaginável um troço desse. E parecia assim, ó, um lixão, entendeu? Sim. Então, no momento que a gente começou a cadastrar, a prefeitura fazendo o cadastro social, provisoriamente eles tiveram uma rua, a rua é a rua X, foi tudo provisório no primeiro momento, né? Então, a quadra A, os lotes 1 a 10, 20 a 30, qualquer coisa assim. Eles conseguiram, então, o serviço de correio, que eles não tinham. E são coisas que a gente não sofre e nem imagina que alguém possa passar. Porque não parece uma coisa que não tem mais cabimento acontecer, né? Pois acontece. Dentro da nossa cidade. Sim. Então, aos poucos, quando todos entram juntos num trabalho assim, muitas coisas vão sendo corrigidas. E tem um aspecto econômico muito importante também. A primeira face, talvez, que a gente consiga ver da regularização, do ponto de vista econômico, é o fato da valorização do imóvel. Essa é fácil de ver. Ou seja, um imóvel que é regularizado, ele vale muito mais, talvez o dobro do que a pessoa comercializaria esse mesmo imóvel não regularizado. Mas vai além disso. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso, agora com o meu imóvel regularizado, eu consigo vender ele por meio de um financiamento habitacional, que antes eu não conseguiria fazer. Mas eu posso dar ele em garantia para se conseguir um crédito. A gente pode pensar em alguém que queira fazer um empreendimento, que queira começar a empreender, que precisa do crédito e hoje não consegue, ele consegue deixar aquele imóvel em garantia, pegar esse crédito, iniciar esse empreendimento que talvez vá gerar empregos, vá gerar tributos, vá fazer circular riqueza. Então, individualmente, somando com todas as outras situações que isso pode acontecer, se cria um círculo virtuoso do ponto de vista econômico também. Então, regularizar, ele garante direitos fundamentais, né, como cidadania e outros que nós já citamos, mas ele também tem um impacto econômico capaz de melhorar muito a vida das pessoas sob essa perspectiva. Isso é fato. Sim. Os terrenos na Portelinha eram comercializados por R$500, R$1.000, hoje vende por 50 mil, por 30 mil. E eu falo para as pessoas, às vezes, nas nossas entregas ali dos títulos, né? É um imóvel que você vai poder deixar para sua família, sim, que você vai deixar regular para o seu filho, para o seu herdeiro, para o seu neto. Isso acho que tem um aspecto importante, né? Emocional e, enfim, é algo valioso para as pessoas, né? As pessoas falam muito nisso. Agora, o dia que eu morrer, o meu filho vai receber um imóvel que está regularizado. Eles têm essa preocupação. Perfeito. Nós estamos encerrando já, faltam alguns poucos minutos, né? Fluiu bem a nossa conversa aqui, né? É um assunto muito, muito interessante. Eu queria deixar aí uns 2 minutos para cada um fazer sua manifestação dentro da ideia do que a gente pode ver aí para o futuro. Não é? Nós estamos resolvendo apenas problemas muito pontuais, ou a gente pode, quem sabe, um dia chegar e melhorar esse
esse percentual aí que absurdo aí de irregularidade que a gente tem. Então eu faço um convite aos registradores todos que aproveitem isso que o Dr. Everton falou antes, de olharem para a sua cidade, detectarem onde estão os maiores problemas, obviamente que não se corrige tudo de uma vez só, mas então os núcleos informais, aquilo que tem mais necessidade de ser regularizado. Procure o município e procure o projeto, que nós estamos de braços abertos, esperando. E eu acho que essa pode ser uma grande guinada. Que maravilha. Dr. Cláudio. Então, eu termino pelo início, né? Eu estimo que a questão do acesso ao direito à moradia, da garantia do direito à moradia, é o mais complexo e o menos tratado dos direitos sociais previstos na Constituição Federal. E a gente tem basicamente 2 eixos na questão da moradia: produção habitacional e regularização fundiária. A produção habitacional, ela jamais dará conta de produzir habitação suficiente para todo mundo que mora em núcleos urbanos informais, em ocupações, loteamentos. Então, é impossível resolver o problema habitacional brasileiro só com produção habitacional. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. O segundo eixo é a regularização fundiária de ocupações informais, loteamentos e ocupações informais. Então, vejam, é nesse problema que o judiciário resolveu se meter, né? Digamos assim, essa responsabilidade que esse projeto tem, tanto o provimento do CNJ quanto o projeto terra do Tribunal de Justiça. Mas se por um lado é uma imensa responsabilidade, difícil a execução, por outro lado é o que eu disse, né? Eu acho que será uma honra trabalhar num projeto que vai poder entregar para a população gaúcha a satisfação de um direito que historicamente foi um dos direitos mais negligenciados da história política e jurídica brasileira. Então é isso, acho que estamos todos muito animados com a possibilidade de fazermos essa entrega à população. Da minha parte é um pedido encarecido a todos os colegas que estão ouvindo esse podcast, para que efetivamente eles identifiquem no seu município a existência de núcleos informais e principalmente divulguem para os municípios, para os prefeitos, a existência do projeto, para que a gente possa aumentar o número de municípios atuando, regularizando seus imóveis. Eu atuei ao longo da minha experiência como registrador em 4 ou 5 REURBs administrativas previstas na lei, e dessas 4 ou 5 eu consegui acompanhar uma entrega. A doutora Laura, com certeza, tem uma experiência muito maior que a minha nessa questão das entregas, mas, de fato, é impressionante quando se realiza essa entrega, o que nós conseguimos vivenciar junto às pessoas que são beneficiadas. Pessoas que achavam que iam passar o resto da vida e nunca conseguiriam regularizar, nunca conseguiriam deixar nada para os seus filhos, e no momento que é entregue aquele título, é entregue um pouco de cidadania, é entregue um pouco de dignidade para essas pessoas. E é muito gratificante poder participar disso. Então, por isso, esse meu pedido aí para que a gente faça essa divulgação e consiga ampliar mais ainda a participação. Que maravilha. Quero agradecer muito a doutora Laura, doutor Cláudio, doutor Everton, meu querido colega, né, pela presença aqui, especialmente pela disponibilidade de participar de um projeto. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa disponibilidade, como eu falei em determinado momento aqui, de sair do gabinete, né? De fazer a diferença, né? De sermos profissionais aí que fazem a diferença na vida das pessoas, além da diferença que o Poder Judiciário já faz, trabalhando nos processos, o Ministério Público, e nós fazemos ali nos nossos cartórios. Poder fazer além, eu acho que isso é muito, muito, muito especial, poder fazer um pouco mais, né? E entender a importância dessa parceria. Eu acho que quando a gente se une, né, dentro do objetivo comum, a gente chega na pessoa, chega no cidadão, né? E isso lá na frente é uma coisa que faz muita diferença, né? Eu agradeço muito a presença de todos, né? Eu acho que nós atingimos muito no objetivo do nosso programa hoje, que é trazer informações de utilidade pública para as pessoas e chamar também para esse projeto, né? Todos os profissionais. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, agradeço a todos e convido a assistirem os nossos programas no YouTube do Colégio Registral e também no Spotify. Muito obrigado. Podcast Registral, com a apresentação de Guilherme Pinho Machado.